Nós vamos agora ver como o nosso curso está organizado. O conteúdo ele é dividido em 3 unidades. A primeira, nós vamos ver computadores. Elas ocupam cada uma ao mesmo tempo. São 12 módulos e cada unidade tem 4 módulos. Então, essa primeira unidade, nós vamos ver computadores. Na segunda, nós vamos ver ambiente e linguagem Scilab, que é a linguagem de programação que nós vamos utilizar aqui. E na terceira parte nós veremos algoritmos. Eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas partes agora em seguida. Para a organização de computadores, nossos objetivos são de introduzir as noções de variáveis e de expressões lógicas e dar ao aluno uma compreensão básica do funcionamento interno de um computador e também introduzir o conceito de programa armazenado. Nós vamos ver que a informação digital, como nós já vimos, a informação digital em computadores está organizada em bits, certo? E que esses bits necessitam de códigos, que são convenções para interpretação de bits. Nós vamos ver alguns dos códigos mais comuns. Vamos ver circuitos digitais combinatórios, que não têm memória, cuja saída é a função da entrada corrente. E circuitos digitais sequenciais, que têm memória e cuja saída é função da entrada corrente e dos valores armazenados na memória. Bom, aqui, deixa eu mostrar diretamente o circuito aqui no simulador. Esse aqui é uma tela do LogSim, que é o simulador que nós vamos utilizar nessa parte de organização de computadores. Esse aqui é uma entrada e uma saída. Esse aqui é um circuito que não faz nada, tá bom? A saída simplesmente é a entrada. Você passar aqui para ele sempre copia a entrada. Essa daqui tem o que a gente chama de uma porta NOT, ela inverte. Então, se aqui tem 0, aqui tem 1. Quando aqui tem 1, aqui tem 0. Aqui é uma porta AND, que é um e outro. Ela só é igual a 1 quando as duas entradas aqui são iguais a 1. Por exemplo, aqui ela continua com saída 0. Aqui, nesse caso aqui, tem as duas entradas iguais a 1, a saída é 1. Se eu abaixar qualquer uma delas para 0, ela volta para 0. Essa daqui é uma porta OR, e ela tem o funcionamento inverso aqui. Ela só é igual a 0 quando as duas entradas são iguais a 0. Basta que eu passe qualquer uma delas para 1, uma delas ou as duas, que ela passa a ter o valor 1. Essas portas aqui são as portas mais básicas, são as operações que nós vamos ver. Isso aqui faz parte de uma álgebra lógica, que é a álgebra de Boolean. E a gente pode combinar isso para fazer circuitos mais complexos, como esse aqui, por exemplo. Estão vendo? Aqui tem um tanto de portas NOT, AND, aqui é um OR, e aqui tem mais AND e OR. Bom, esse aqui é um circuito de que ele faz uma operação básica de soma. Essencialmente é uma soma de uma coluna, de uma soma em binário. Então, isso daqui, ele tem essas entradas e essas saídas. E aqui, esse é outro circuito aqui, o principal. Eu estou utilizando isso como um circuito que faz a soma de uma coluna em uma soma binária. Bom, então, esse aqui é um circuito combinatório que realiza a soma em binário. Por exemplo, se eu somar isso aqui é 2 em binário, tá bom? Com 1 aqui, a saída aqui é 3, que é a soma. Então, esse aqui é um circuito combinatório. Qualquer coisa que você mexe aqui na entrada, tá bom? A função, a saída dele aqui, é uma função somente dessa entrada. Ele não tem nenhuma memória. Este aqui já é um circuito sequencial. Isso aqui é um circuito que tem um registrador aqui, que é uma memória. Em particular, isso daqui é um registrador que a gente chama de acumulador, porque a entrada dele aqui está ligada a uma unidade aritmética aqui, que faz contas. No caso aqui, isso aqui faz somas somente. Bom, então ela soma o valor que está aqui nessa entrada com o valor que está aqui nessa entrada e coloca aqui na saída. A saída está ligada aqui ao acumulador. E o valor registrado no acumulador é também uma entrada dessa soma. De tal forma que isso funciona da seguinte forma. Aqui eu estou colocando 3. Bom, quando eu coloco aqui, isso aqui está somando 0 com 3. Então, o resultado da soma está aqui 3. Bom, então, se eu colocar depois aqui 2, eu vou ter aqui, saindo daqui, tá bom? Eu vou ter 2 aqui. No outro aqui eu tenho 3, que é o valor que já está aqui no acumulador. E quando eu passar aqui de 0 para 1, eu vou ter aqui 5, que é a soma de 3 com 5. Então, vocês vejam que a presença da memória dá um outro poder para o circuito. Bom, ou seja, aqui agora eu consigo somar
tantos números quantos eu queiro. E nós vamos avançando e vamos rumo a um processador, que é um circuito especial. Ele tem uma entrada de dados, em geral a gente coloca os dados aqui na memória, e tem uma outra coisa que está aqui nessa unidade de controle, que é uma memória de programa. Ou seja, o que vai ser feito com esses dados é o que está determinado aqui por esse programa. Como você vê, esse programa também é informação, eu não pus os zeros aqui, tá bom? Onde tem o branco você interpreta como zero. Então aqui você tem um tantão de bits, certo? Que constituem o programa, que ditam o que esse processador vai fazer com o conteúdo da memória. Bom, ou seja, isso aqui é um circuito que ele é flexível, ele não tem uma função fixa, ele tem uma função que é determinada a cada momento por um programa. Depois disso, nós passamos a estudar Scilab. Certo? A gente vai mudar dessa programação, o importante foi a gente ter visto o conceito de programa armazenado para a gente entender como funciona o computador. Agora, como se programa, hoje em dia, gente, ninguém fica programando com aqueles uns e zeros, não. A gente tem programas que ajudam a gente a programar. Um deles é o compilador do Scilab, que é a linguagem que nós vamos utilizar aqui. Então, a gente vai fazer programas que estão muito mais próximos da forma como a gente pensa, como a gente descreve uma solução para um problema de transformação de informação. Por exemplo, olha aqui eu tenho dados aqui que são registros da altura de uma onda do mar, um laboratório de estudo de ondas marinhas, que eu achei esses dados aqui na internet. Então eu tenho esse arquivo aqui, ele tem 4.096 pontos, essas aqui são medidas da altura do mar, tomada 30 vezes por segundo, e temos 4.096 desses pontos aqui. Eu quero pegar essa informação, ou seja, tem informação de entrada, eu quero passar para a informação de saída. Então eu quero ter duas saídas aqui. Bom, uma, eu quero obter isso aqui no formato de um gráfico, para eu ver o formato mais ou menos da onda, como que se comporta a altura do mar em relação ao tempo. E quero também saber o valor máximo e mínimo. Bom, aqui está um programa que faz isso. Bom, vamos ver quais são as partes dele aqui. É claro que isso vai parecer grego para vocês, mas depois vocês vão ver que isso aqui é muito simples. Na verdade, a gente sempre tem que escrever. Então, um texto, que é o programa, tá bom? Aqui são comandos burocráticos, você está simplesmente informando ao Scilab que a gente utiliza esses dois módulos aqui, um módulo chamado mínimo, outro módulo chamado máximo, nós veremos daqui a pouco. Tá bom? Aqui eu estou lendo o arquivo com esses dois comandos, e aqui estou fazendo um gráfico, e com esse daqui estou saindo o valor mínimo e o valor máximo. Aqui eu estou utilizando esses módulos que eu importei aqui. Ou seja, com esse programinha aqui, gente, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, essa aqui é a continuação da outra, eu consigo fazer uma operação extremamente útil como essa que eu acabei de mencionar. Então, aqui está o código dos módulos. Bom, que vocês reparem, aqui estão os detalhes de como que a função mínima e a função máxima funcionam. Enquanto que lá no programa principal eu só utilizei essa casca por fora. Só utilizei a função, o que esses módulos produzem. Bom, aqui está o gráfico. Então é essa aqui a saída do nosso programa. Bom, depois disso, nós vamos estudar algoritmos. Na verdade, nós teremos visto algoritmos desde o primeiro dia. Nós vamos ver hoje na aula aqui um exemplo. Tá bom? Mas agora, nessa terceira parte, a gente tem uma visão mais rigorosa dos aspectos relacionados a algoritmos, que são métodos de transformação de informação. E essa parte, ela seria basicamente a mesma, qualquer que fosse a linguagem que a gente estivesse utilizando. No caso, nós vamos continuar utilizando o Scilab, mas se a gente tivesse dado um curso em Java, em Fortran ou C, qualquer outra linguagem, seria a mesma coisa. Então, quais são os nossos objetivos? Nós vamos, como eu disse, estudar aspectos da programação que não dependem da linguagem utilizada e também aumentar a cultura algorítmica de vocês. O algoritmo, o que ele é? Gente, é uma sequência lógica de operações que pretende atingir um determinado objetivo de transformação de informação. E um programa é uma implementação de um algoritmo normalmente escrito em uma linguagem de alto nível.
Vamos ver aqui um problema de transformação de informação. Nós queremos encontrar o menor valor em um conjunto de números. A gente chama um conjunto de números de um vetor. Por exemplo, aqui, esse conjunto de números. Qual é o menor valor aqui? Bom, a gente dá uma olhadinha aqui e a gente percebe que o menor valor é o 8. Ou seja, a gente só tem 10 números aqui. Por inspeção visual, a gente consegue achar. Mas se a gente tiver 50 mil números, alguém vai inspecionar visualmente 50 mil números? Como é que você vai saber se ele é ou não é o menor, um determinado valor lá? Bom, a gente precisa de um método, de um algoritmo para isso. Com esse método, se a gente tiver confiança nesse método, nós teremos confiança que o valor encontrado é efetivamente o mínimo. Bom, então, aqui eu já vou dar um exemplo de um raciocínio que a gente usa o tempo todo em computação. Vamos partir de uma coisa bem simples e ver se a gente consegue ter algum progresso depois a partir dessa coisa simples. Se a gente tem um progresso, a gente consegue sempre ir avançando e chegar ao ponto que a gente deseja. Então nós vamos começar aqui com o seguinte raciocínio. É muito fácil encontrar o menor valor presente em um vetor que só tem um elemento. Bom, ou seja, só pode ser esse elemento. Então agora, para a gente avançar, a gente vai usar um raciocínio próximo dessas provas por indução que a gente vê na matemática. Se a gente conhecer o mínimo de uma parte do vetor, ou seja, da parte do vetor que está entre a primeira posição e a késima posição, e se a gente conhecer o valor de A índice K mais 1, ou seja, eu estou supondo que eu já conheço o mínimo de uma parte do vetor, e estou examinando agora mais um elemento fora dessa parte, eu conheço. Eu posso comparar os dois, bom, e o mínimo entre o mínimo anterior e este valor aqui, o menor entre este e este valor, é o menor da parte do vetor que está entre A índice 1 e A índice K mais 1. Ou seja, a gente conhecia o menor valor entre A índice 1 e A índice K, e agora, através desse passo, a gente conhece o mínimo entre A1 e A índice K mais 1. Vamos ver um exemplo aqui desse algoritmo funcionando. Primeiro, a gente considera essa parte aqui de um único elemento. É claro que o menor elemento presente aqui é o 39, não tem outro jeito. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar o 39 com o 24. Qual que é o menor? É o 24. Então agora eu já sei o menor valor nessa parte aqui do vetor. O que eu faço? Comparo esse menor valor aqui com o próximo. 24 é menor que 50? É. Então o 24 é menor dessa parte aqui, composta pelos 3 primeiros elementos desse vetor. E assim por diante. Depois a gente vai comparar o 24 com o 42, o 24 com o 28, até que finalmente a gente compara o 24 com o 8, e depois o algoritmo continua até chegar no fim, só que a gente não vai atualizar mais o mínimo, porque isso aqui a gente já sabe que aqui a gente vai encontrar outro menor. O que acontece aqui? Eu tenho um método. Se me colocarem 50 mil números, para eu fazendo esse método, eu devo morrer antes de acabar, tá bom? Mas a ideia é que a gente faça um programa e coloque o computador, que é muito rápido, né, para fazer isso. Então a gente não tem mais medo. A partir do momento que a gente tem esse método para encontrar um menor valor, a gente coloca 1 milhão de números lá e o computador encontra em frações de segundo qual que é o menor elemento presente ali. Bom, então é essa a organização do nosso curso.